No decorrer do depoimento de Raimundo Nonato Brasil, a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão confrontou membros do G7, Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, e Renan Calheiros, relator da comissão, ao abordar as omissões da CPI. Nesta atuada, o parlamentar discutiu com Randolfo Rodrigues ao argumentar que a CPI está contribuindo para denegrir a imagem do Senado Federal perante a população brasileira. Girão asseverou: a pesquisa XP mostrou os índices preocupantes de confiança da sociedade acerca das instituições do Brasil. Até que ponto a gente está colaborando para esse tipo de descrédito estarrecedor crescendo no âmago do povo brasileiro? Olha só os números. 86% não confiam em partidos políticos. 82% não confiam na Câmara dos Deputados. Olha o parlamento brasileiro. 76%, recorde, 76% não confiam no Senado Federal. Ademais, o parlamentar complementou: subiu o índice de rejeição do Senado e a gente fica se perguntando por quê. Muitos fatores, e um deles, que a gente viu ter uma audiência muito grande esta CPI aqui no começo, na minha opinião, respeito quem pensa diferente, mas justamente por não querer rastrear indícios gravíssimos de corrupção, como a gente viu no Petrolão, como a gente viu no Mensalão. Essa CPI não quis rastrear. A agressividade que a gente viu aqui em várias sessões, o desrespeito, os abusos, fazem esta casa se apequenar neste sentido. Nesta esteira, o senador Eduardo Girão expôs como a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte não se omitiu diante de denúncias a respeito do consórcio Nordeste. Agora tem uma notícia boa, senador Marcos Rogério. Eu já disse aqui que quem não tem cão, caça com gato. E o Rio Grande do Norte, o Estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa, mesmo tendo verba federal no consórcio Nordeste, que era obrigação nossa estar aqui investigando, ela abriu lá a CPI. E adivinha quem vai amanhã? Adivinha quem vai amanhã? Carlos Gabas, o diretor executivo do consórcio Nordeste. Adivinha quem foi que pediu um habeas corpus amanhã? Pois é, um pedido de habeas corpus do diretor executivo do consórcio Nordeste, que depois de todas as denúncias que nós fizemos aqui, não foram poucas, continua diretor executivo do consórcio Nordeste, recebendo um salário aí de quase R$20 mil por mês, e é por essas e outras que a gente está tendo essa situação se agravando a cada dia. Ao invés de investigar a corrupção com os recursos federais enviados aos estados e municípios, a CPI tem concentrado seus esforços na perseguição a pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Com base em relatos produzidos pela velha imprensa, a CPI perseguiu e achacou cidadãos em procedimentos semelhantes aos adotados em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, com as quais o comando da CPI mantém um intenso intercâmbio de informações sigilosas. O procedimento usual é o de quebrar os sigilos dos cidadãos e empresas sob qualquer pretexto, mesmo sem haver qualquer indício de crime, e então entregar os dados sigilosos obtidos para a velha imprensa, para que promova mais exposição e assassinato de reputações, o que justifica ainda mais medidas abusivas. As investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE.
Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador, com a palavra o senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente eventual dessa sessão, senador Rogério Carvalho. Seja muito bem-vindo, senhor Raimundo Nonato Brasil. Senhora Andréa, que eu vejo ali muitas vezes se coçando para falar, peço até a autorização do presidente para que alguma eventual pergunta que o senhor Raimundo Nonato, parece que é da área operacional, não souber, que a senhora Andréa possa fazer essas respostas, que eu tenho algumas aqui. Antes, porém, eu não posso deixar de comentar, senador Marcos Rogério, a pesquisa XP, é tão falada aqui nessa comissão, a pesquisa XP para lá, pesquisa XP para cá, mas quinta-feira da semana passada, ela mostrou aí os índices preocupantes de confiança da sociedade acerca das instituições do Brasil. Até que ponto a gente está colaborando para esse tipo de descrédito que a gente vê estarrecedor crescendo no âmago do povo brasileiro? Olha só os números. 86% não confiam em partidos políticos. 82% não confiam na Câmara dos Deputados. Olha o parlamento brasileiro. 76%, recorde. 76% não confiam no Senado Federal. Subiu o índice de rejeição do Senado. E a gente fica se perguntando por quê. Muitos fatores. E um deles, que a gente viu ter uma audiência muito grande, essa CPI aqui no começo, na minha opinião, respeito quem pensa diferente, mas justamente por não querer rastrear indícios gravíssimos de corrupção, como a gente viu no Petrolão, como a gente viu no Mensalão, essa CPI não quis rastrear a agressividade que a gente viu aqui em várias sessões, o desrespeito, os abusos, fazem essa casa se apequenar nesse sentido. Agora tem uma notícia boa, senador Marcos Rogério. Eu já disse aqui, quem não tem cão, caça com gato. E o Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, a Câmara dos Deputados do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa, perdão, mesmo tendo verba federal no consórcio Nordeste, que era obrigação nossa estar aqui investigando, ela abriu lá a CPI e adivinha quem vai amanhã? Adivinha quem vai amanhã? Não. Carlos Gabas, o diretor executivo do consórcio Nordeste. Mas peraí, não terminei não. Tinha que suspender a sessão da... Não terminei não. Aqui na TV Senado. Adivinha quem foi que pediu um habeas corpus amanhã? Não. Vai vendo. Pois é. Pedido de habeas corpus do diretor executivo do consórcio Nordeste, que depois de todas as denúncias que nós fizemos aqui, não foram poucas, continua diretor executivo do consórcio Nordeste, recebendo um salário aí de quase 20 mil reais por mês. E é por essas e outras que a gente está tendo essa situação se agravando a cada dia. Eu irei entrar com um relatório independente aqui nessa comissão.
Já estou fazendo com a equipe, quero anunciar oficialmente que nós vamos, com base em tudo que nós recebemos aqui, o que a gente pôde apurar, vamos entregar um relatório independente para ser votado, como voto separado, enfim, tentar de alguma forma deixar isso registrado na história do Senado Federal, as nossas impressões com base em fatos e não em narrativas. Senhor Raimundo Nonato, eu queria lhe perguntar o seguinte: a VTClog e o Ministério da Saúde... Senador Girão, vou retirar o narrativas porque o monopólio do uso pertence somente ao senador Marcos Rogério, mas continue, Vossa Excelência. A VTClog e o Ministério da Saúde têm um contrato para centralização logística de medicamentos. Sobre a avaliação da CPI, não tem na pesquisa? Olha, a avaliação da CPI, quem sai dessa bolha aqui e vai para as ruas contactar com as pessoas, é terrível. Mas não está na pesquisa. A da pesquisa eu li aqui os índices que eu recebi. Ela caiu. Sim, ela caiu em relação às outras. Qual é a aprovação, senador Girão? Não sei. Eu não sei a aprovação. Ah, tá bom, mas a gente tem eu dados. sei. Porque o que nós destacamos foi isso, senador Girão. Enquanto as instituições elas estão desacreditadas na sociedade, com a avaliação lá embaixo, esta comissão parlamentar de inquérito é, com certeza, uma instituição parlamentar muito bem avaliada. Mas olha que coincidência. O mais importante você não falou. Olha que coincidência. Virou instituição. Olha que coincidência. Aqui a CPI é no Senado, né? CPI é no Senado. O Senado caiu nesse período. Vossa Excelência, eu estou dizendo... Eu acho que o Senado tinha que levantar nesse período. Enquanto cai, essa CPI tem uma avaliação e um índice de aprovação então era para ser pior? Sempre maior do que 50%, era para ser pior, 60%, bateu em 70%. Eu só peço... enquanto a avaliação da Câmara e do Senado cai, isso é que é o surpreendente. O fator de elogio, que poderia ter sido dado com humildade por Vossa Excelência e recebido por humildade também, com humildade por todos nós, era esse. Mas, senador... que enquanto as instituições caem, a CPI se avoluma em função do trabalho que, de certa forma, ela está conseguindo fazer, com apoio da sociedade. Isso nunca se viu no Brasil. O senador Renan, eu gostaria de concordar com o senhor. Mas não é isso que a gente sente. Mas justamente porque a gente não vê... Senador Girão, aqui... só um minuto. É que o depoente está pedindo para ir ao toalete. Claro, eu peço a reposição do meu tempo. Eu não só vou suspender, garantindo tempo a Vossa Excelência, como farei mais, como irei recuperar o tempo para a vossa inquirição. Muito bem. Senhor presidente, por gentileza. Só para fazer uma pergunta... O presidente é o senhor, senador Omar. Eu creio que o senador Girão, ele não tem esse número aí. Mas se o senhor pegar todas as instituições, de um modo geral, todas elas estão mal avaliadas pela população. É porque o senhor colocou aí Câmara, Senado, o senhor esqueceu de avaliar o Executivo, o senhor se esqueceu de falar da avaliação do Judiciário, mas principalmente uma instituição muito respeitada por todos nós brasileiros, muito respeitada por todos nós, que pontualmente você vê falhas em qualquer lugar tem, mas que caiu também a avaliação, que o senhor não tem aí, porque acho que quando o senhor redigiu, você só colocou essas coisas. Mas na XP também mostra uma queda em relação às Forças Armadas. Pegue os números da XP e o senhor vai ver que todas as instituições, de um modo geral, seja Senado, Câmara, Executivo, Judiciário, e infelizmente, e eu digo isso infelizmente porque se tem alguém que pode nos proteger de qualquer ação de inimigos do Brasil, são as Forças Armadas. Ela também perde por esse momento que nós estamos vivendo. Não é bom para nós, lógico, não é bom para o Senado, para a Câmara, para ninguém. Mas também, se o senhor for analisar, eu vi lá a pesquisa e ela também mostra esse retrato que sempre, o Exército Brasileiro sempre tem uma avaliação muito positiva perante a sociedade brasileira. O senhor sabe disso? E eu espero que isso seja só um momento, né? Porque acho que nós temos que preservar as nossas instituições. Elas, mal ou bem, elas são fator importante para a democracia brasileira. Fator importantíssimo. Porque você pode perguntar para um cidadão que é um democrata, o que você acha da atuação do Senado?
não presta, ninguém vale nada. O senhor quer fechar o Senado? Não pode fechar o Senado. Porque as avaliações, ela é feita pontualmente em cima do momento. Mas esse reflexo que o senhor coloca é preocupante para todos nós, não tenha dúvida. Ninguém gosta de ver uma avaliação dessa, independente de momento ou não. Mas essa pesquisa que o senhor analisou aí, que o senhor está colocando, Vossa Excelência, se for analisar todas as instituições, há sim um descrédito muito grande por parte da população brasileira em relação a tudo e a todos. A tudo e a todos. Porque o país, nesse momento, em que é de nossa responsabilidade, a energia aumentando, as pessoas vão comprar ovos ou uma conserva, está o mesmo preço, valor R$16, R$17. O gás no meu estado, 120, no interior, 130, R$140. Não há quem possa ficar satisfeito, senador. Não há como ficar satisfeito. Porque nós vivemos um momento difícil. E aqui, sem estar julgando ninguém, eu estou falando para o senhor, de modo geral, do macro que nós estamos vivendo. E quando o senhor diz, olha, as instituições estão desgastadas, é verdade. Eu falei exatamente não é por causa da CPI ou por causa da coisa. Alguns caíram mais, outros menos. Mas todos caíram. Todos caíram. É um descrédito. É descrédito geral. Então, veja bem, análise de qualquer instituição há um descrédito. E aí a gente tem que fazer a parte que nos cabe, né? A parte que nos cabe. Nós estamos aqui no Senado Federal para tentar melhorar essa imagem. Como é que a gente melhora isso? Fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso dever constitucional, recebendo as demandas da sociedade, dando encaminhamento e tendo equilíbrio, justiça. E é isso que é o sonho que a gente gostaria de retomar, senador Girão, vosso tempo. Vosso tempo foi paralisado em 8 minutos, vou retomar em 10 minutos para vossa... Lhe agradeço, para Vossa Excelência. Então, vamos lá. A bem da verdade, esclarecer os números. A bem da verdade, só para esclarecer os números da pesquisa da XP. A rejeição, a aprovação do governo Bolsonaro está em 25%, a aprovação do Congresso Nacional está em 14%, a aprovação do Supremo Tribunal Federal está em 27%, a aprovação dessa comissão parlamentar de inquérito está em 59%. São esses os números da pesquisa XP. Então, vai vendo Brasil. Devolver para o presidente. Tá bom. Vamos lá. Esses são os números, devolvendo então ao presidente. A VTC-Log, senhor Raimundo Nonato, e o Ministério da Saúde tem um contrato para centralização logística de medicamentos. A pergunta que eu faço bem direta para o senhor é o seguinte: qual o papel do ex-ministro Ricardo Barros na celebração desse contrato? Qual o papel do ex-ministro Ricardo Barros? Eu não estou ouvindo o senhor. Acho que tem que ligar o microfone, por gentileza, do senhor Raimundo. Repuseram o tempo do senador Girão? Obrigado. Senador Girão, Excelência, com todo respeito, não temos nenhuma ligação com o senhor Ricardo Barros. Ok. Na celebração desse contrato não teve nenhuma participação dele? Não, senhor. Não, senhor. Quando a VTC-Log ganhou a licitação desse contrato, o senhor sabe dizer quais empresas participaram desse certame licitatório? 18 empresas, senhor senador. 18 empresas participaram. 18 empresas. Pois não. Desde quando a VTC-Log mantém relações comerciais com o Ministério da Saúde? Eu quero ratificar essa pergunta. Pois não. Foi falado em vários governos aqui, mas eu queria que o senhor expusesse aí, ao longo da trajetória da empresa no Ministério da Saúde, em quais governos ela atuou. Nós trabalhamos inicialmente, se eu não me engano, faz muitos anos, um período no governo do presidente Collor, depois perdemos a licitação, aí voltamos, se eu não me engano, no governo do presidente Fernando Henrique, e acho que durante uns 2 ou 3 anos ficamos fora na década de 90 e voltamos em 98, se eu não me engano. Estamos até hoje prestando serviço, isso com processo licitatório amplo,
geral e restrito, competindo com todas as empresas do Brasil inteiro. O senhor é dos fundadores da empresa? Sou o fundador da empresa, senhor senador. Nós temos informações de que a VTC-Log firmou o contrato de prestação de serviço de transporte entre 2010 e 2015. Vejamos bem, no governo do PT, a VTC-Log já tinha relacionamento comercial com o governo federal. E mais, em 2015, no governo Dilma, infelizmente de triste memória, que lançou o Brasil numa crise sem precedentes, o Ministério da Saúde passou o serviço de logística integrada para os Correios, por dispensa de licitação. Eu lembro que os Correios está sendo, nós temos aqui no debate, em pleno debate, sendo privatizado. Existe essa intenção da privatização dos Correios, depois de ter sido literalmente sucateado nesses governos anteriores. Porque eu pergunto ao senhor, o valor dessa dispensa de licitação, 152.737.000 reais por ano. Eu pergunto se houve também a dispensa de licitação e o contrato celebrado com os Correios. Como que a VTC-Log prosseguiu prestando serviço ao Ministério da Saúde? O que é que ocorreu? O senhor ou a senhora Andréa? Eu gostaria de ouvir. Senhor senador, eu posso passar a palavra para a doutora Andréa? Excelência, nosso contrato ele inicialmente foi firmado em 2010 e se encerrou em dezembro de 2015. Nessa ocasião, o Ministério da Saúde decidiu contratar, como o senhor bem colocou, né, Vossa Excelência colocou, os Correios por dispensa de licitação. Não foi possível por uma suspensão do Tribunal de Contas da União. Considerando que em 2015 se encerrava o contrato e trata-se de serviço contínuo de prestação de serviço para a saúde, o Ministério da Saúde promoveu uma prorrogação excepcional do contrato com a VTC-Log. Quando chegou em dezembro de 2016, novamente o Ministério da Saúde decidiu contratar os Correios sem licitação. Ele chegou a assinar o contrato e previu um período de transição até fevereiro. Então, de dezembro de 2016 até fevereiro de 2017, seria feita a transição da VTC-Log para os Correios. Então, foi feito um emergencial. Eles cotaram com várias empresas para ficar nesse emergencial aí de 60 dias. Ocorre que, quando chegou em fevereiro, novamente o Tribunal de Contas passou a analisar a licitude dessa contratação direta. E aí o Ministério da Saúde se viu compelido a abrir um novo emergencial, porque não havia uma licitação em andamento, considerando que ele iria contratar direto por dispensa. E aí abriu-se um processo emergencial para a contratação da empresa de transporte. Nessa época a gente só prestava transporte, nós não éramos ainda o operador logístico operador logístico integrado. E aí ele abriu esse emergencial e ficou durante o ano de 2017 aguardando um posicionamento do Tribunal de Contas. Por isso, os emergenciais. Mas todos os emergenciais foram precedidos de cotação para todo o mercado. Tá? Perfeito. Os contratos que o relator deixou no início. Isso. E esses, inclusive, Excelência, são os contratos que o relator dispôs ali no início. Né? Tá. Então, não foram contratos sem licitação, foram contratações emergenciais, devido à necessidade do Ministério esperar uma decisão do Tribunal de Contas para contratar os Correios por dispensa. Foi isso que ocorreu, senador. Tá. A senhora tem formação jurídica também, né? Sim, senhor. Que a sua linguagem é bem específica. Está desde a fundação da empresa, não? Eu estou na empresa desde 2003. 2013? 2003. 2003. Conhece bem a realidade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Nós podemos dizer que em 2015, no governo da presidente Dilma, a Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos, a Senad, seria extinto para que os Correios assumissem tal serviço?
Sim, Posso sim. afirmar isso? Pode afirmar, senhor senador. Então, olha... Pode, senador é bom Marcos, lembrar que os Correios são uma empresa pública. É a interessante, pequena viu, diferença. senador Marcos Rogério? Então, a gente está vendo aqui realmente essa palavra narrativa sendo confirmadíssima aqui, porque discute contratos que abarcam governos passados. Né? A gente está vendo aqui, nesse caso, prioritariamente, do próprio PT, fugindo ao escopo da CPI. Olha só a situação que a gente está vendo aqui. Eu quero fazer mais uma pergunta para a senhora, para os senhores. Segundo o noticiado, o referido contrato seria a base para o pagamento de vantagens indevidas a lideranças políticas do Partido Progressistas. Qual a sua ligação, a ligação da empresa de vocês com o PP? O que o senhor tem a dizer sobre essa hipótese levantada pela imprensa brasileira? Excelência, a VTC-Log não tem nenhuma relação com o PP ou com qualquer outro partido político. Tá, eu queria perguntar se o senhor ou a sua empresa orientou o senhor Ivanildo, que esteve aqui nessa CPI, sobre o depoimento dele. Foi o senhor ou a empresa que contratou o advogado e o orientou a solicitar um habeas corpus ao STF? Sim, excelência, foi a empresa que deu esse apoio jurídico ao nosso funcionário Ivanildo. Então, por que o senhor Ivanildo, motoboy da empresa de vocês, mudou de ideia e resolveu depor? Vocês participaram dessa decisão dele? Não, excelência. O que aconteceu com o senhor Ivanildo, né? Em virtude de ser uma pessoa extremamente humilde, ele estava numa situação com a mídia, indo na casa dele, e ele nos pediu que, se ele pudesse vir falar, ele gostaria de vir. Foi isso que aconteceu. Tá, nós temos informações de que a senhora Andréa Lima, esteve neste plenário no último dia 30 de setembro. Quinta-feira passada, com o objetivo de tentar adiar, e a senhora pode confirmar não, ou cancelar essa oitiva que está correndo agora. O senhor Raimundo Nonato, tem algum conhecimento dessa ação da senhora Andréa Lima? Qual o temor da VTC-Log de prestar esse depoimento? Senhor senador, com todo respeito, excelência, o objetivo da doutora Andréa não foi esse. O objetivo da doutora Andréa era que substituísse para o meu sócio, o senhor Carlos Alberto de Sá, que ele não está bem de saúde, e eu viesse. Ou eu, ou a doutora Andréa, no lugar do senhor Carlos Alberto, que ele se encontra com problema de saúde. Tá bom. Então a empresa não teria nenhum temor em vir aqui prestar esse esclarecimento? Não, jamais, senhor senador. Nós somos empresa que presta serviço, empresa do governo federal, empresa que estamos aqui como cidadãos, como prestadores, como pessoas sérias. O meu tempo está terminando, eu queria só perguntar uma coisa. Quantos funcionários o grupo de vocês empregam hoje, só para ter uma noção? Nós empregamos hoje 1.000 funcionários diretos e 1.000 indiretos. Senhor, eu gostaria, excelência, só de reforçar que desde o primeiro momento que a VTC-Log teve seu nome citada nas investigações dessa respeitável comissão parlamentar de inquérito, eu pessoalmente, na qualidade de diretora executiva, me disponibilizei a apresentar todos os esclarecimentos. Tá. Nós tivemos aqui na semana passada, me encaminhando para o final, o senador Randolfo Rodrigues, um empreendedor que gera 22 mil empregos. Eu acho que precisa ser investigado. O que tiver que investigar, tem que investigar. Agora acho interessante são as incoerências que a gente vê aqui. Eu estou apenas 2 anos e meio no Senado Federal, um pouco mais que isso, e já vi diversos pronunciamentos naquela tribuna do Senado, que fica a 50 metros daqui, dizendo o seguinte, que a Lava Jato quebrou empreiteiras, que deixou milhares de pessoas desempregadas, com a mídia que teve em cima, com as operações que foram feitas pela Força Tarefa. E a gente não vê essa mesma coerência agora
Empresas como a gente viu aqui da Havan na semana passada, outras tantas que tiveram um assassinato de reputação claro, a gente não vê essa preocupação. São 2 pesos e 2 medidas. Quando tem poderosos envolvidos, aí já não se fala mais comigo, mas a Lava Jato puniu empresários e puniu políticos poderosos, e a gente viu e espero que isso de alguma forma seja resgatado no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, senador.